no capítulo 14, no versículo 22. Glória a Deus. Capítulo Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Amém, irmãos? Todos encontraram? Fique de pé, por favor, para a gente estar lendo a palavra. Vamos lá. Logo a seguir, obrigou Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado da margem, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os discípulos andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, logo cheio de fé, descendo do barco, e andou por sobre as águas, e foi ter um encontro com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. Imediatamente gritou Pedro: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a sua mão, tomou-lhe e salvou, e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Amém, irmãos? Coloque a mão no teu coração e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Pai, eu quero apresentar ao Senhor cada vida, cada família, meu Pai, que se encontra aqui na casa do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha falar através da Tua palavra, no mais íntimo, no mais profundo coração daquele que se encontra aqui nesta noite. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, eu te entrego, meu Pai, este culto em Tuas mãos, Espírito Santo. Que o Senhor, meu Pai, venha conduzir esse ambiente. A casa é Tua, fique à vontade, Espírito Santo, para falar em cada coração nesta noite, para aumentar a fé e a esperança de cada irmão, meu Pai, que aqui entrou por essas portas, que eles possam sair daqui diferente, não da mesma forma que ele tem entrado, que ele possa sair daqui nesta noite, meu Pai, avivado pela fé, avivado pela Tua palavra, avivado pela presença do Senhor, meu Pai, nesta noite. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai, possa começar a trabalhar em cada coração nesta noite. Nós repreendemos toda palavra ao contrário, repreendemos, meu Pai, toda seta do inimigo contra a nossa mente, contra o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pode se assentar. Irmãos, aqui está o segundo episódio. O primeiro está lá em Mateus, em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, que fala também da mesma passagem, só um pouco diferente da passagem. E Jesus, irmãos, disse para os seus discípulos,
chamou os seus discípulos, reuniu os seus discípulos ali. Só que antes de Jesus reunir os seus discípulos para ordenar o que fazer, Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre, que é o milagre da multiplicação do pão e dos peixes. Assim Jesus terminou de fazer esse milagre, chamou os seus discípulos, reuniu os seus discípulos ali e disse aos seus discípulos: vocês, assim que eu terminar de despedir a multidão, vocês vão entrar no barco e vão passar para outra margem, para o outro lado do mar. Só que tem uma questão, irmãos. Jesus sempre faz um convite, e Jesus sempre tem um propósito. Então Jesus, ele fez um convite aos seus discípulos. O convite é esse: vocês vão entrar no barco e vão passar para outra margem do lado. E o propósito é passar para o outro lado. O convite é entrar no barco, o propósito é passar para o outro lado. E assim fez os discípulos, obedeceu Jesus e entrou no barco e seguiu. E Jesus, terminando de despedir a multidão, o texto vai dizer que Jesus subiu para o monte, a fim de orar sozinho. E ali Jesus, eu acredito que Jesus foi orar ao Pai, foi buscar a intimidade com o Pai, foi ter um relacionamento com o Pai. E enquanto os discípulos estão seguindo os seus caminhos, porque Jesus disse: vocês vão seguir, vocês vão à frente e passa para o outro lado da margem. Então os discípulos obedeceram Jesus e foi. E caindo a tarde, lá estava ele só. Uma coisa, irmãos, o inesperado aconteceu com os discípulos no momento que ele estava a caminho, na passagem dele para o outro lado. Sempre acontece algo que ninguém espera. Foi o que aconteceu com os discípulos. O inesperado aconteceu com ele naquele momento. Ele não sabia o que ia acontecer, o que estava para acontecer. E a Bíblia diz, irmãos, que os discípulos, eles eram pescadores. Então os discípulos, ele conhecia aquele mar, se era profundo, se era raso, se tinha peixe ou se não tinha peixe, porque o pescador, ele sabe, ele conhece o mar. Então os discípulos, normalmente ele conhecia aquele mar, que é o mar da Galileia. Então os discípulos não sabiam o que estava acontecendo, o que ia acontecer na vida deles. Eu imagino que ele estava tranquilo dentro daquele barco, para passar para o outro lado da margem. O inesperado aconteceu. O que eles não esperaram aconteceu, que é uma tempestade que veio sobre aquele barco. E o texto vai dizer que o vento era contrário, que o vento era forte, que levou aquele barco para bem longe. Açoitou aquele barco para o meio do mar. E para a nossa vida, irmãos, muitas das vezes a gente está tão bem, a nossa vida está tão bem, mas o que a gente não espera é que algo inesperado vai acontecer na nossa vida. Os discípulos não sabiam o que estava para vir. Assim somos nós, que não sabemos o que pode vir contra as nossas vidas. Quando
Parece tudo bem. Quando nossa vida está andando, quando nós estamos caminhando, quando a nossa fé está lá em cima, quando nós temos propósito, acontece o inesperado. Acontece uma tempestade na nossa vida. Algo que nós não esperamos. Algo que nós não contamos durante a nossa vida. Assim acontece, irmãos. Como aconteceu com os discípulos. E aí, irmão, nós abatemos o nosso coração. O nosso psicológico ficava abatido. Nós ficamos de cabeça baixa, desanimados, por causa da tempestade que nós não esperávamos na nossa vida. Por causa de algo que aconteceu na nossa vida, que nós não esperamos, pegou nós de surpresa, sem prevenir. Essa tempestade veio e nos levou para bem longe. E aí, irmão, acaba batendo a nossa fé, diminuindo, esfriando a nossa fé, por causa das tempestades que nós enfrentamos dia após dia na nossa vida. Algo que nós não esperamos acontece. Assim foi com os discípulos. Os discípulos ficavam com medo. Os discípulos ficaram apavorados. E assim somos nós na nossa vida. Quando nós enfrentamos algo terrível na nossa vida, que nós achamos que não tem uma saída, que nós achamos que não tem uma solução para a nossa vida, nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados, nós ficamos de cabeça baixa, nós queremos desanimar, parar, e acabamos abatendo a nossa fé, desanimando. Amém? E assim somos nós. Batendo um cansaço, uma tristeza no nosso coração. E a nossa fé, ela acaba se esfriando, por causa de tanta tempestade. E os discípulos, irmãos, tinham acabado de presenciar o milagre da multiplicação do pão e do peixe. Eles não eram para ter medo, para ficar apavorado, porque o mesmo Jesus que fez o milagre da multiplicação do pão e do peixe, foi o mesmo Jesus que convidou eles a entrar no barco. É o mesmo Jesus que fez o convite e que teve o propósito de passar para o outro lado da margem. Por que que eles temeu? Por que que eles ficaram com medo? Os discípulos, eles não teve fé, eles não confiou naquele Jesus que fez o convite a eles, para que passasse para o outro lado do mar. Cadê a fé dos discípulos? Quantas vezes, irmão, Jesus nos faz o convite? Quantas vezes Jesus nos faz o convite? Porque toda vez que Jesus nos faz um convite, é porque Ele tem um propósito. Todas as vezes que Jesus nos faz um convite, é porque Ele tem um propósito. O propósito para os discípulos era passar para o outro lado. Eles tinham acabado de presenciar o milagre, e era o mesmo Jesus que convidou eles a entrar no barco. Aonde estava a fé dos discípulos? Porque Jesus, Ele deu
a direção é passar para o outro lado. Então, o propósito de Jesus era chegar do outro lado, junto com os discípulos. Porque Jesus me fez o convite, é o mesmo Jesus que realizou o milagre da multiplicação do pão e do peixe, é o mesmo Jesus. Então, por que temer no meio da tempestade? Aonde estava a fé dos discípulos que não confiou em Jesus? Aonde estava a fé? Jesus, irmãos, Ele nos convida, e nós acabamos de entrar no barco e vamos fazer a obra do Senhor. Eu vou fazer, eu vou, mas no chegar da caminhada, algo inesperado acontece, e nós não acreditamos, nós não confiamos nesse Jesus que nos fez o convite para entrar neste bar. Nós não mantemos a nossa fé. Irmãos, milagre a gente vive através da fé. Cura a gente vive através da fé. Tudo a gente vai viver através da fé. Sonho, propósito, tudo tem que ser através da fé. Nós não vamos vencer sem ser pela fé. Por isso que há em nós de viver pela fé. Nós temos que viver pela fé. Deixa eu coisar aqui para não me perder. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os discípulos andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando por sobre as águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu, porém, Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus, irmãos, ele sabia que os discípulos iam enfrentar uma tempestade. Só os discípulos não sabiam da tempestade. Mas Jesus já sabia da tempestade. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. E no cair da tarde, Jesus foi ter com os discípulos andando por sobre as águas. E os discípulos olharam Jesus vindo por sobre as águas. Ele olhou, ficou com medo, apavorado, e gritaram: se eu estou num barco com Jesus, irmão, preciso ter medo? Eu preciso apavorar? Porque aqui nesse texto, Jesus não estava no barco.
mas Jesus estava próximo deles. Lá em Marcos, no capítulo 4, Jesus estava no barco. Houve a tempestade do mesmo jeito. E Jesus estava dentro do barco, dormindo na popa do barco, sobre um travesseiro. Quando veio aquela tempestade, os discípulos apavorados, quando o barco começou a encher de água, eles ficaram com medo. Mesmo assim, eles ficaram apavorados, mesmo Jesus estando no barco. E é o mesmo Jesus que está no outro texto. No texto de Mateus 14, 22. E é os mesmos discípulos. E Pedro, respondendo-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E Pedro gritou: salva-me, Senhor. E Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro, irmãos, quando Jesus chamou Pedro para que ele viesse andar por sobre as águas, Pedro, ele desceu do barco porque Pedro estava cheio de fé. A fé levou ele a andar por sobre as águas. O que levou Pedro a realizar este milagre foi a fé dele. Porque se ele não tivesse a fé, ele não tinha descido do barco e andado por sobre as águas e ter um encontro com Jesus. Então a fé levou ele a realizar este milagre. A fé levou ele até Jesus. Só que no meio da caminhada, ao encontro de Jesus, irmãos, enquanto Pedro tinha fé, Pedro estava sobre a água. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, Pedro caminhava por sobre as águas. Porque quando nós estarmos com os olhos em Jesus, a nossa fé ela é mantida. Porque a partir do momento, Pedro teve medo. Porque o vento era forte, a tempestade era forte, o vento era contrário. Então Pedro ficou com medo, tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. A fé de Pedro abateu. Pedro perdeu a fé e começou a se afundar. Pedro tirou os olhos de Jesus. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, você sabe o que eu entendi, irmãos? Pedro ficou com dúvida. A dúvida comprometeu a fé de Pedro. A dúvida que ele teve comprometeu a fé dele. Enquanto ele tinha, o foco dele era Jesus, ele caminhava por sobre as águas. Porque foi através da fé
que ele andou sobre as águas. Foi através da fé que ele conseguiu o milagre de andar sobre as águas. E hoje, irmãos, Jesus nos faz o convite, nos coloca no barco, e nós entramos nesse barco, como eu disse, para pregar a palavra, para fazer a obra. Mas quando aparece algo inesperado na nossa vida, quando surge um problema na nossa vida, no meio dessa caminhada, nós paramos e deixamos de confiar que o convite que Jesus fez para nós é realmente o convite de Jesus. E acabamos, irmãos, entrando no meio da dúvida. E nós passamos a duvidar por esse convite que Jesus nos fez. E acabamos duvidamos. E quando nos bate, irmão, a dúvida no nosso coração, a fé, ela é parada. Porque a dúvida, ela compromete a fé que nós temos em Jesus. Porque se eu tenho fé para passar daqui para o outro lado, eu vou caminhar por sobre as águas. Mas se eu chegar no meio dessa caminhada e tiver dúvida, deixar a dúvida comprometer a minha fé, com certeza, tudo vai dar errado. Eu vou se afundar. Porque o que nos leva a conquistar algo na nossa vida é através da fé. Para eu adquirir um milagre, eu tenho que viver pela fé. Todos os milagres que Jesus realizou foi através da fé. Tudo foi vivido pela fé. A multiplicação do pão e dos peixes foi vivido pela fé. Então tudo age através da nossa fé. Só que a dúvida tem comprometido a fé de muitas pessoas hoje, em geral dentro das igrejas. A dúvida se eu continuo, a dúvida se foi Jesus mesmo que me chamou, a dúvida que eu tenho que permanecer. Esse é o problema da dúvida. Eu tenho que fazer ou não tenho que fazer? E isso, irmãos, tem comprometido muito a fé dos irmãos. Eu disse, todas as igrejas, e em geral, as pessoas estão duvidando daquilo que Jesus pode fazer. As pessoas estão duvidando dos milagres que Jesus pode realizar. E com a dúvida, irmão, muitas pessoas hoje estão perdendo a fé. Estão parando de viver a fé na sua vida, na sua casa, na caminhada com Deus. E a fé, ela tem se esfriado a cada dia. A cada dia que passa, a fé tem se esfriado. E o pecado tem se multiplicado. As pessoas hoje não querem viver mais pela fé. Quantas vezes nós já falamos, eu posso fazer, eu consigo fazer. Nós queremos fazer as coisas pela força do nosso braço.
Hoje ninguém quer viver mais nada pela fé. Em Hebreu, capítulo 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não veem. Então, a fé nos leva a crer algo que nós não vemos e nem esperamos. Isso é viver pela fé, irmão. É quando nós queremos algo, mas a gente não está vendo e nem está podendo poupar. Mas pela fé, eu creio que isso vai acontecer. Um exemplo. A igreja, ela tem um propósito. Não é verdade? A igreja, a nossa igreja, ela tem um propósito. E esse propósito já foi estabelecido por Deus. E o pastor Sérgio, ele agora tem que viver pela fé. Para que isso aconteça futuramente. Então, tudo é vivido pela fé. Tudo é conquistado pela fé. Só que hoje ninguém quer mais viver pela fé. Ninguém quer viver pela fé. Fé, irmãos, é quando você faz algo que você não sabe se vai dar certo. Mas pela fé você vai fazer. É você comprar algo sem saber se vai dar conta de pagar. É pela fé. Até apanhar a folha da árvore, gente, tem que apanhar. É pela fé. Hoje ninguém quer viver mais pela fé. Hoje ninguém quer viver mais pela fé. Amém, irmãos? Fique de pé, irmãos. Vem aqui na frente, vamos orar.